Casa dos Espelhos, para mim, ela não tem explicação física, ela não tem uma explicação objetiva, ela é espiritual, né? Ela é a casa dos espíritos mesmo, né? Do chapiris. São outras. é, Essa casa dos espelhos são outros universos, outros planos da vida, né? E aonde habitam justamente esses espíritos, né? Esses chapiris. E aí eu acho que achei uma coisa muito linda, né? E que lembrou muito, né? Algumas, algumas coisas que a gente vivencia também na, lá em Nazaré. É quando ele fala da dança, né? Da dança de cada chapiri, né? De como eles se vestem, de como que é a dança deles, de como eles se apresentam, né? E acho que vocês precisam pensar isso numa dimensão espiritual que representa, né? Enquanto uma dimensão, uma outra dimensão que ao mesmo tempo é uma outra dimensão, mas está interligado diretamente, né? Ali na forma de entendimento religioso, né? Daquele povo. É como a gente vive isso também na nossa cultura, né? Lá em Nazaré mesmo, a gente percebe muito bem como que essa linha espiritual ela é bem tênue, assim, né? Ela não tem muita divisão, né, do concreto da vida real para a vida espiritual, né? Os encantados, os espíritos, os, os seres, né? Estão ali presentes. A gente tem que saber, saber entrar numa mata pedindo licença, entrar numa água pedindo licença, e a ação dele está presente, né? Eu já vivenciei várias coisas lá, aonde é muito forte, muito presente esse mundo do espiritual. Então, assim, não tem muita divisão, não. Então, assim, num primeiro momento, o que eu poderia falar Eu é acho que é isso, uma né? leitura que a gente tem que ser levado, né, por ela. Se a gente quiser aplicar uma visão objetiva, provavelmente a gente, como ela disse, né, a gente não vai conseguir, né. A gente fica tentando, né, entender, né. Vários momentos eu veio qual que é a fala dos fantasmas, né, vários momentos eu pensei: "Mas essa casa no final me parecia o cuidado com o próprio corpo do do xamã, né, ele precisa se cuidar, se alimentar, se preparar para que esta casa, outra, possa existir, se ele não tiver um cuidado com ele mesmo", né. Me passou muito isso ao final do capítulo. Eu acho que isso que você está falando, Neuza, se a gente olhar aquela primeira imagem que tem na abertura, né, do capítulo da Casa dos Espíritos, né, eu não sei qual foi a sensação que vocês tiveram olhando para essa imagem e associando aí a leitura do texto, né? Mas essa indiscriminação, né, que na verdade acho que não é uma indiscriminação, né, é uma linha tênue entre essas duas condições, né, de receber o chapiri e, ao mesmo tempo, de ter as funções, vamos chamar de funções, sei lá, não sei se a gente pode chamar de funções sociais, né, dentro
dentro da aldeia, dentro da, da etnia, da comunidade, lidar com essas duas coisas, que eu acho que é isso que você está falando, Deus, isso que a Márcia fala, né? Eu acho que é o que a gente tem aqui nessa imagem também, né? Que eu acho que é uma imagem muito poderosa, essa imagem. Mas, ao mesmo tempo em que eu habito, mas isso me habita. Eu habito, mas isso me habita. Tem toda a formação que o Schopenhauer vai narrando, que ele faz, e eu não sei a leitura de vocês, mas toda vez que eu começo a ler esse capítulo em especial, ele é um capítulo onde a discussão sobre, talvez, animismo, a gente tenha que lembrar um pouco dela, porque, assim, toda, né, assim, não existe, não tem um meio ambiente, não tem, todas as vidas, elas se entrecruzam e elas funcionam ao mesmo tempo, né? E de uma maneira absurdamente poética, né? Eu acho que ele vai entregando isso nesse início desse capítulo. O que vocês pensam? Ele fala de animais, pássaros, forças da natureza, elementos, né, da natureza, da flora, da fauna. Tudo vira chapiri, tudo tem espírito. Tem também um trecho interessante que me chamou a atenção, que tem a ver com isso, que os espíritos maus, eles habitam a casa dos espíritos, né? E aí, assim, eles têm dentro da casa dos espíritos uma habitação, um espaço para eles. E é inevitável pensar na cosmologia, nossa cosmologia cristã, né, em que coloca os espíritos maus do lado de fora do paraíso, né? Eles são expulsos, eles são execrados, eles não cabem, eles são exilados, né? E aí você vê assim quando ele fala mal aqui, ele não está falando do mal que a gente fala, né? É outra relação com essa energia, com essa frequência, né? E achei muito interessante que os espíritos maus, eles têm habitação nessa casa, eles habitam o xamã, né? E eles estão elevados, né? Eles ficam em cima. Não sei se repararam nisso. Eles ficam do lado de cima, assim. Eles são chamados e eles já têm que subir quando eles têm que fazer algum trabalho e tal. É uma inversão, né, na nossa cosmovisão. Achei lindo isso. Eu queria logo na primeira página de texto, eu queria ler um parágrafozinho, que acho que vai ajudando a gente a chegar também, e acho que a gente vai agregando, né? Ele fala assim: os xamãs mais velhos nos fazem beber o pó de Apuana. Devem então afastar do lugar vários espíritos ruins. Devem primeiro espantar os espíritos repugnantes das lesmas, Urana Acá, mas devem também repelir os espíritos de casa, como o das cinzas, o Ipu Uxiri, dos tições Apoxori, das redes de algodão rio Corri, dos cestos de carga Uiri e dos aventais, né, que aí tem uma referência, né, e dos aventais pubianos Pessimari. De fato, se todos esses espíritos de casa viessem dançar para o iniciando, os verdadeiros chapiris
se recusariam a chegar perto dele e fariam fracassar sua vontade de se tornar xamã, pois tais espíritos são incapazes de combater os seres maléficos e suas mãos não têm habilidade para curar. Assim é. Quando eu vi esse capítulo, eu fiquei pensando eu acho que numa coisa que o Jung, né, ele fala que, quando ele fala que a natureza é a psique, né, e que a psique é a natureza, eu entendo que uma das coisas que ele está dizendo é que se nós não nos conectarmos, né, com a vida, com toda forma de vida, e de certa maneira, seja com sofrimento ou com alegria, da vida, e com isso eu poderia falar talvez assim do planeta, se não houver uma conexão, a gente não vai caminhar para um processo de cura, né? Cura no sentido mais amplo. E aí o que é que talvez a gente pudesse pensar, né? Ou talvez pudesse pensar como cura? Primeiro, que por mais que eu tenha um desejo de me sentir não parte, mas de me sentir dentro da minha inteireza, que talvez eu pudesse pensar que um processo, que a individuação ela é uma inteireza, né? Ela é uma constante inteireza, que eu não vou chegar a uma inteireza, eu sou uma inteireza a partir do momento em que eu estou trabalhando e estou atenta a isso. E aí eu vou caminhando. Então, eu sou uma inteireza com uma certa constância à medida em que eu trabalho. E à medida em que eu vou estabelecendo relações é, que provocam que alimentam essa busca. Então, se a gente faz isso, não é um desejo do ego, seja de se tornar xamã, ou um desejo do ego, eu preciso desejar tanto a ponto de não querer mais. Daquilo não ser mais uma necessidade, de não ser um desejo bancado pelo ego, mas é uma necessidade interna. E aí eu não preciso, porque se o meu caminho for outro, aquilo não vai fazer a menor diferença. E eu não sei o que vocês pensam disso. Eu estou colocando uma série de ideias aí, de coisas que vão me passando, e eu queria saber o que vocês pensam, né? Enfim, depois eu tenho uma série de coisas aqui que eu fico pensando e eu queria compartilhar e saber o que vocês pensam. Beth, você está falando de uma presença no aqui e agora. Foi isso que eu entendi. Quer dizer, não é o que nós vamos alcançar lá na frente, mas é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, a individuação está acontecendo já, nesse momento. O processo já é isto que a gente está vivendo, não é o que ainda está por vir para você alcançar. É isso que você estava falando, É. relacionando. Tá. E que ao mesmo tempo que é um processo, porque a gente está vivo, né? Nós estamos Uhum. vivos, mas ele é um processo que ele tem uma inteireza se eu tiver numa honestidade para com aquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo. E se eu consigo, ou quanto mais, né, eu consigo de fato me conectar nesse momento, por exemplo, né, vamos falar assim, com a dor do planeta, se eu consigo me conectar a cada momento, eu acho que foi ontem que a gente estava falando, ontem, né, numa outra reunião, num outro grupo, as pessoas, eu estava vendo uma reportagem falando dos caminhões da Volvo, agora que a Volvo lançou, não sei, elétricos. E aí toda uma apologia em torno do sistema elétrico de transporte, né? E ter carro elétrico não muda nada, do meu ponto de vista, porque ter um carro elétrico
ele vai fazer com que a gente tenha que ter muito mais usina hidrelétrica aqui no Rio Madeira. A gente continua um processo onde a gente não abre mão de nada. A gente muda a maneira de viver e de usar as mesmas coisas. A gente vai criando outras demandas, a gente continua dentro do mesmo sistema, né? Então, quando eu consigo compreender que isso é a minha vida, né? Que a minha vida ela passa por tudo isso, que a minha existência e que a minha existência ela está em igual, assim, na mesma horizontalidade. Eu não gosto da palavra igual, mas na mesma horizontalidade, que eu acho que isso é uma coisa que o Schopenhauer fala o tempo todo, né? Ela está aqui, né, da lesma, da chuva, ela está na mesma condição. A única diferença são as formas de expressão. Se a gente tem uma intercomunicação entre as árvores, por exemplo, numa floresta, que é uma intercomunicação que é uma forma de vida coletiva, que é o que mantém a existência da floresta, na diversidade e no coletivo, na experiência da coletividade, que faz a floresta existir. E, ao mesmo tempo, a floresta é uma coberta, o que protege a terra. Uma terra sem árvore, ela vira uma terra desértica, ela vai perdendo tudo aquilo que ela tem. Ela não consegue produzir água, e, enfim, todas as coisas que a gente bem sabe, né? E que nós, né, as pessoas, a condição humana não consegue fazer isso. Acho que nós somos muito limitados nesse sentido, né? Porque a gente continua agindo, pensar, né, de fato como rede e não como, sei lá, benfeitoria, solidariedade, né? Mas o sentimento, o entendimento como rede, que nós somos uma rede, com todas as formas de vida, eu acho que muda absolutamente tudo. Só que é muito difícil fazer isso, porque nós nos colocamos num determinado lugar, num determinado patamar, e a gente não tem conseguido sair dele. Ou não tem, sei lá, clareza, mas eu acho que a gente não tem saído, né? E em que medida, quando nós, né, por exemplo, se eu trago, né, isso que acho que foi a Ju que estava falando, esses aspectos sombrios, né? Quando de fato eu vou convivendo com eles, não necessariamente eles podem, não sei se eles vão se diluir, não sei se eu acredito mais nisso, né? Mas eles vão ocupando o lugar deles, que vai possibilitar um outro movimento. Mas eu acho, Beth, que o que muda quando a gente pensa em termos sistêmicos ou em termos de rede, que é isso que você está falando, né? Não individualmente, mas em termos de rede, o que muda é o compromisso, eu acho, né? Acho que o compromisso fica totalmente diferente quando a gente não está sozinho, quando a gente não está só olhando para o próprio umbigo, a gente está olhando para um sistema que é muito maior, porque o que eu fizer aqui vai impactar o outro fio ali, porque ele está todo interligado. Então, o meu compromisso com cada atitude, com cada ação, ela eu acho que isso é uma grande mudança, você não acha? Ou os Acho, outros acham, não sei. e acho que o compromisso ele é visceral. Esse compromisso, ele, né, ele é assim como essa imagem. Essa imagem, né, que eu acho que para mim eu acho uma imagem muito potente, que é uma imagem onde a gente tem um coletivo ali, né, e uma imagem muito fálica também, né? Então, Beth, quando você estava falando, eu acabei fazendo um paralelo com a nossa estrutura cristã, né, de lógica cristã, que a gente pensa muito em céu e inferno, e aqui tá tudo pegando fogo, todo mundo perdido, né? E acho que talvez a gente
fique nos extremos. E aí talvez dentro dessa cosmovisão indígena que o Schopenhauer coloca aqui, né, com essa visão Yanomami, e que eu também fiz um paralelo que a gente está estudando, estou num grupo de sonhos estudando o livro do Hillman, que é o Sonhos de um Mundo das Trevas, e ainda não cheguei muito, ainda estou no começo do livro, mas ele fala um pouco da lógica, mesmo que né, dessa abertura que o Freud tenha dado para os sonhos, que acabou, no fundo, sendo algo que é a serviço da consciência, né? E o Jung, mesmo também tendo ampliado muito mais, também é a serviço do self, enfim. E aí, lendo esse livro do Copenau, até no capítulo anterior, eu tinha grifado um trecho que ele fala do sonho, só que era de uma forma totalmente mais próxima assim, do sonho, né? Porque a gente vai lendo Freud, vai lendo Jung, toda uma elaboração e tal para falar do sonho. E aí ele falava: ah, não, porque se você sonha de tal forma, os espíritos não vão falar com você, você só vira espírito, né, quando acontece isso. E aí, de uma maneira tão mais direta, assim, que aí leva a pensar justamente nessa proximidade, né, que é tudo aqui, né, o corpo aqui, não tem essa diferença, assim, essa distância toda entre as outras camadas, entre o universo que a gente vive, né? No caso, assim, entre a floresta, entre o rio, entre os seres, né? E, enfim, e o que a gente, né, com esse olhar ocidentalizado, separa tanto, né? Lívia, a tua fala de sonhos, eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, ó. Vocês já viram? Já leram? Então, a gente vai ter a alegria de tê-la conosco para discutir um capítulo, e a proposta é que a gente deve tê-la, né? A Hanna deve estar com a gente para discutir um capítulo esse ano, e aí o ano que vem, eu acho que é isso, e o ano que vem, a gente logo no começo, a gente começa, quando for discutir os sonhos, a proposta é a gente ter um dia para discutir esse livro dela. Quer dizer, um dia para discutir um livro não é um dia para discutir um livro, né? Mas, enfim, para a gente poder falar com ela a respeito do livro. Elizabeth, por favor, fala o nome do livro e da autora. Tá, aqui, ó. Eu posso, depois eu coloco no grupo para a gente, mas tá aqui, ó. Desejo dos Eu Outros. posso enrolar. Tá, eu coloco depois, Sônia, no grupo, tá? E é muito bacana. Tem um escrito, né, da Maria Rita Kell, e ela fala das limitações da psicanálise para pensar sonhos, né? Uhum. A apresentação do livro é do Renato. Então, é muito bonito. Ela é uma professora de antropologia e que se dedicou aí anos na convivência e no... Enfim, ela tem a característica dela da maneira de trabalhar sonhos, mas acho que é um livro bem bacana para Ah, quem, que legal. né, não conhece. A gente vai ter a oportunidade de conversar com ela a respeito do livro e ela que conviveu também com os Yanomamis, poder falar com a gente, né, a respeito. Então vai ser bem bacana. É a tese do mestrado dela, né? É, tese de mestrado. E talvez a gente poderia pensar talvez como uma sensibilidade de percepções mais aguçadas, né? Como assim, Lívia? Fala um pouquinho mais. Porque na verdade, assim, ele está falando aqui também como um xamã. Não são todas as pessoas indígenas que, né,
que tem o efeito do Wakwana, que tem essa experiência. É a forma como os xamãs, né, e particularmente a vivência dele enquanto xamã. Então ele narra aqui muito questão da iniciação e então assim, quando eu leio eu penso assim numa sensibilidade de percepção que ele conseguiu traduzir em palavras, mas assim, não vem do pensamento, né? Não vem do racional, vem de pensamentos de outros sentidos, mais sutis, talvez, porque a gente tem esse pensamento muito racional, esse debate muito intelectual, e aí, nesse sentido que eu falo dessa sensibilidade. Acho que isso essa coisa da sensibilidade, né, você está colocando, numa ocasião, o Cisino Caritiana, ele estava dizendo que era muito difícil ser cacique e ser pajé. Ele falou, porque a gente precisa, para ser cacique e ser pajé, a gente precisa abrir mão de várias coisas, né? E abrir mão, muitas vezes, de desejos pessoais, né? Abrir mão daquilo, das solicitações, em outras palavras, que o ego também tem, em prol de alguma coisa que você não está no controle. Ele falou, então é uma coisa muito difícil, assim. Não é um, não, o que eu pude entender é que não é numa escala, assim, não é que não tem um valor maior, é você se colocar a serviço de fato da comunidade, né? É, e aí um pouquinho mais para frente, né, tem um trechinho que o Copenau aqui fala assim, que deixa eu ver em que página que está isso. Acho que na página 160 no escrito, no livro impresso. Aí ele fala assim, que são as mulheres chapiri que incentivam os espíritos masculinos a dançar na nova casa de espíritos. Assim como são nossas mulheres que muitas vezes nos convencem a comparecer à festa reaú. Quando as mulheres se entusiasmam, os homens, mesmo que sejam preguiçosos ou rabugentos, acabam também se alegrando. Acontece o mesmo com o Chapiri, né? Enfim, aí ele segue, né? Eles só se animam quando seguem as mulheres espírito, como eu disse, né? E talvez isso vá muito de encontro com aquilo que a Márcia falou ali no áudio, que se essas coisas, esse paralelo que ele faz, que essas coisas não se separam. E talvez seja daí uma dificuldade quando a gente tem num contexto, ou não só, mas quando a gente tem uma proximidade com a cultura colonizadora e a pessoa ela tem um envolvimento, ela tem uma referência de uma etnia e ela surta. E ela, às vezes, recebe os espíritos, né? E isso é compreendido como um surto de alguma natureza psiquiátrica, né? Então, como fazer essa discriminação se é o corpo que recebe? Acho que a gente viu isso naquele vídeo, né? Eu não lembro quem foi que disponibilizou lá para gente, lá no grupo, né, sobre aquele vídeo que foi feito, aquele filme sobre o Chapiri, né, como é que as pessoas sentem. Lembro quem foi que disponibilizou, mas que como é que a gente vai lidar com, né, vem muito através do feminino, e muitos relatos que nós temos são de mulheres, né, às vezes de jovens em idade de fazer o rito
o rito de iniciação para a vida adulta, e começam a ter algumas experiências e algumas vivências que poderiam ser, por exemplo, a chegada, né, do Chapiri, né? E às vezes isso é entendido como, quer dizer, o contato com o Chapiri, ele tira a pessoa do eixo, né, talvez adaptável, né, ou do eixo, principalmente numa condição urbana, né? Esse feminino, né, esse Chapiri feminino aqui é danado, né? Ah, ele parece muito inspirador, né? Assim, bota as coisas para acontecer mesmo, assim. Traz os velhos rabugento e preguiçoso para dançar, né? Vamos lá naquela casa nova, né? Assim, é muito bom, né? Esse chamado. Agora, se eu entendi bem, né? Quer dizer, no processo de formação dele, pelo menos, essas perturbações vinham muito nos sonhos, né, Beth? Pelo menos de criança, assim, né? Assim, eu não lembro se ele relata vivências que, enfim, psiquiatricamente poderiam ser consideradas alucinações. O que ele fala são das perturbações dos sonhos mesmo, né? É. Na Eu não verdade, sei se você tem relatos dessas perturbações das pessoas conscientes, né? é que quando, na verdade, quando eu falei desses relatos, eu acabei falando, lembrando de umas situações que surgiram aqui com algumas adolescentes que são de aldeia, de aldeamento, e que estão em condição urbana, né? E que dentro, e que foram ativadas e que entraram num processo onde que foi muito difícil nessa experiência em especial que eu estava pensando, né, me referindo, foi muito difícil fazer a discriminação, porque a escola ela exigia um tratamento medicamentoso, né? E o xamã da aldeia não queria que fosse feito isso, porque ele entendia que era a manifestação dos espíritos, né? E que Aham, como essa jovem, e aí eu acho que é onde cruza com o que o Schopenhauer fala, né? Que vinha nos sonhos, mas qual é a condição? A condição é você se manter inteiro disponível. Então, principalmente o afastamento das mulheres, né? Que fala, olha, tem que se afastar das mulheres, não pode ficar pensando nelas, ficar pensando em sexo, não pode ficar pensando, tem que ter o foco voltado para esse, ele não usa essa palavra, mas para esse processo, né? E essas adolescentes, por exemplo, elas são pessoas que, quando acontecem essas situações, são pessoas que vivem nesses dois mundos. Então, vivem no mundo de cá, que é o mundo, esse mundo do branco, que tem exigências e cobranças, e necessariamente onde tem, né, uma sexualidade mais exacerbada, tem uma cobrança de uma vivência. E o mundo dos aldeamentos, né? Então, eu acho que, e ele fala, né, que para ter paz e tranquilidade, para poder receber, para poder acolher, senão os chapiris vão embora. E talvez eles voltem, uma outra coisa para pensar, né, eles possam voltar sobre a forma das patologias, né? Quando a gente não acolhe, acontece isso, né? A gente não tem condições de acolher. Mas talvez por aí. E agora, né, eu achei bonito ele narrando isso do chapiri feminino, porque lá atrás, né, quando você está lá no processo, antes de você acolher, de você
ter a casa dos espíritos, né, ter essa nova casa dos espíritos, você tem que manter uma certa distância desse feminino, porque ele te tira do eixo. Mas depois que a casa dos espíritos, a casa nova, né, ela já está mais estruturada, aí é muito bem-vindo, né? Eu, pelo menos, entendi dessa maneira, né? Não sei o que vocês... Mas eu acho que todo o processo de iniciação tem essa coisa de ah, abstenção de sexo e também de comida, né? De restrições alimentares. Toda a ingestão dessas plantas psicoativas sempre tem essa recomendação. E talvez, acho que o que o Copenau vai colocando, e que é uma maneira, né, da gente não fixar no corpo, né? Da gente não ter, enfim, uma atenção muito grande depositada, mas de deixar ele ser de colocá-lo à disposição do Chapiri. Mas parece, Beth, que também precisa cuidar desse corpo, né? Tem um pedacinho aqui que eu achei tão interessante quando ele fala: se um xamã for muito magro, seu peito estreito demais, a casa de seus espíritos será apertada. Achei tão interessante isso. Não poderão aumentar, será preciso ampliá-la, rasgando-a para que novos chapiri possam nela se instalar. Casa de espíritos pequena demais, não dá nada de bom. Precisa ser grande como uma montanha. Por isso, quando uma pessoa enfurecida quer insultar um xamã, dispara, seu peito é oco. Você diz que tem muito chapiri, mas é mentira. Você é fraco e sua casa de espíritos é estreita demais, atulhada e sombria. É também por isso que quando o peito de um rapaz é amargo, salgado, enfumaçado, o chapiri o consideram sujo e se recusam a mudar-se para lá. Quando, ao contrário, o torso de um iniciando é largo, assim será sua casa de espíritos, e os chapiri serão muito numerosos para vir dançar nela. E se o novo xamã for mesmo corpulento, ela será imensa, como o edifício das Nações Unidas. Eu achei que nesse momento, quando ele falou edifício das Nações Unidas, pulou para uma outra realidade, que eu falei, edifício das Nações Unidas? Onde é que ele foi parar agora, né? Mas eu entendo que ele tem que cuidar do corpo também, né? Embora não seja lá, ao mesmo tempo é lá. Eu acho muito interessante como a gente fica pulando, né? De um lado para o outro, né? De um polo para o outro. Ele não é o corpo, mas você tem que cuidar do corpo. Ele está aqui, mas ele também está fora daqui. Então é sempre paradoxal, né? Eu sinto que essa leitura desse livro é sempre em termos de paradoxo, né? De aparentes contradições, aparentes, mas não reais. A respeito das Nações Unidas, tem uma nota aqui que ele encontrou o secretário-geral das Nações Unidas em Nova York em abril de 91, que isso vai aparecer no capítulo 20 desse livro. Para mim, essa é mais uma prova da generosidade dele, porque é como se ele falasse, deixa eu dar um exemplo que vocês vão entender, né? Porque vocês já precisam que eu escreva em árvores mortas, né? Eu estou contando toda essa história nesse livro desse tamanho, então deixa eu usar aqui um termo que vocês vão entender, que é grande mesmo, né? Então, pelo menos, vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, lá atrás, na iniciação, né, isso que a Neuza, você está falando, Neuza, ele fala, né, que antes, de fato, enquanto ele sonhava, enquanto ele vinha se aproximando, ele sentia um oco dentro do peito, né? E que esse oco, ele
quando ele recebeu o chafariz, é que esse oco foi preenchido, né? Quando ele se espiritualizou, né? Sei lá se a gente quiser usar essa palavra, né? E ao mesmo tempo esse peito é onde está o nosso coração, né? Onde está ali a nossa, né? Uma pulsão de vida bem importante, né? Então, quanto maior for o coração, também pensei nisso. Quanto maior for essa capacidade amorosa, maior é a possibilidade de você ser muito rico, né, em Chapiri. E pensando nessas aparentes contradições, parece que ele sacaneia o tempo todo, né? Porque quando ele continua falando das mulheres, ele fala então, né? Mas tem aquelas mulheres que vão lá. Mas tem as casadas que elas não querem tomar chuva, né? Achei ótimo, né? Elas não querem tomar chuva, elas não vão se indispor, né? Assim, elas estão numa outra categoria, mas tem aquelas outras que vão para lá, né? Sabe uma outra coisa que ficou forte também para mim? A questão dos mais velhos. E o quanto esses mais velhos têm um papel fundamental na iniciação dos xamãs, né? Achei isso tão forte, assim, até, até assim, pela formação que a gente tem no consultório e tudo mais. É, são os mais velhos que suportam os espíritos mais pesados, os mais densos, aquela coisa que eu falei lá no começo, né, que está na página 63. Ele vai falando, né? A gente precisa que os famosos mais velhos suportem esses espíritos para vingar os filhos. Isso é tão forte, isso dá uma sensação de desamparo grande na nossa sociedade também, né? Tem uma hora que ele fala que ele queria, e assim, ele entra num quadro, né, assim, de bebê Yacuana, porque ele tem medo dos xamãs antigos morrerem e com eles levarem a medicina, né? Acho que coloca isso dentro de uma linhagem, assim, né? De uma passagem, assim. Eu acho, eu acho uma pena a gente ir perdendo isso também no consultório, não sei. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, isso parece muito coisa de velha, né? Mas tudo bem. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, não sei, tinha uma tradição dentro do junguiano, do campo junguiano, de uma iniciação, de você procurar analistas mais experientes. E parece que as coisas estão se perdendo dentro de um lugar mais racional, um lugar mais acadêmico. E essa coisa de ser iniciada por um analista mais antigo, que te coloca a, a conhecer com ele, me fez assim lembrar assim, esse capítulo me tocou assim, nesse ponto. Tem vários trechos em que eu coloquei o nome do meu ex-analista assim, aqui durante o, né? Eu tenho a impressão, acho que várias pessoas falam, mas eu acho que a Márcia Candeba, que ela tem várias falas onde ela insiste muito na questão não só da importância da linguagem oral, dessa tradição oral, né? Ela vem de geração a geração, e aí ela fala o óbvio, né? Que assim, mas que ela só é possível dentro de uma cultura que tem uma relação, não é de um respeito que distancia, mas é de um interesse pela escuta dos mais velhos. Então, assim, não é um respeito, mas é um interesse genuíno por ouvir as pessoas mais velhas, né? E que essa é uma função, ela também não fala função, mas essa seria uma função importante dos mais velhos, né? De poder, nessa tradição oral, e que à medida em que a gente ouve, a gente também vai aprendendo a falar.
E a gente vai aprendendo, né, a falar sem receio e não só organizar o que a gente sente, organizar o que a gente pensa e ter uma preocupação e desenvolver uma habilidade de entregar isso para o outro. Então eu vou passando isso adiante, eu vou passando isso para frente, né? É muito bonito isso, né? Eu acho que outras pessoas também, né, colocam, mas eu acho que a Márcia Cambeva coloca isso de um jeito bem bonito, que é o que a gente também vê, né? Acho que isso que está falando dos mais velhos, né? E que sustenta, né? Que de alguma maneira sustenta. Tem, então, o mais fino, né? Assim, a fragilidade do corpo vai garantindo uma outra sustentação, que é nesse lugar do espírito mesmo, a casa dos espíritos, né? Ela vai ficando maior e mais forte, potente, à medida que o xamã envelhece. Achei tocante. Eu anotei também uma parte aqui que traz essa questão dos xamãs mais velhos e também essa questão do envelhecimento me toca bastante. Meu trabalho de especialização da pós foi sobre o envelhecimento feminino pela análise de um mito indígena do povo Nambiquara, a pele nova da mulher velha, tentando traçar esse diálogo, né, sobre esses atravessamentos. Eu sou jornalista, eu trabalho numa confederação de aposentados pensionistas e idosos, e ela é representante como entidade civil em alguns conselhos governamentais, entre eles o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E desde 2004 existe esse conselho, e pela primeira vez agora nesse governo, tem representantes dos povos indígenas, né, no conselho. E aí estou achando muito bonito, assim, porque mesmo nos governos de esquerda anteriores, enfim, nunca tinha visto, né, querendo ou não, na nossa cultura, acaba que fica um segmento tanto marginalizado quanto conservador também, né? É, E aí, assim, está trazendo essas outras visões, assim, o ministro o Silvio Almeida hoje na cerimônia de posse dos conselheiros falou justamente que mais do que pensar nos direitos da pessoa idosa de hoje é garantir o envelhecimento da maior parte da população que às vezes nem consegue envelhecer, né, na nossa sociedade, como as pessoas trans, as pessoas negras com a expectativa de vida de 46 anos, no caso das trans, nem 40 anos chega. Então, trazer esse debate. Mas ele fala muito desse olhar para o envelhecimento como os povos originários, como as tradições antigas. E aí eu lembrei muito também nessa questão do envelhecimento, achei bem legal. E na própria cerimônia de posse da Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas, ela relata que quando ela tinha 17 anos, foi uma tia dela que deu para ela essa missão de que agora ela deu um maracá e um colar, dizendo que agora ela teria o poder da fala e ela seria comunicadora dos povos Guajajara, dela representante. Então ela fala assim que a missão que ela está representando agora como ministra é uma missão já anunciada pela tia Maria. Bonito, né? Super, eu acho bem bonito, né? E quando ela fala isso, ela não tá ficando fixada que aquilo é uma recompensa pessoal, é fruto de um trabalho pessoal, mas é fruto não só de um destino, né, que foi traçado, apresentado pela tia, mas ela está levando, né, todas as pessoas que contribuíram ali. Não não é só fruto do reconhecimento do que ela construiu,
né? Ela está chegando ali, se ela não tivesse recebido isso lá atrás, talvez ela não tivesse chego. Uhum, sim. E aí tem muita questão que eu acho que cabe a palavra aqui, que é a ancestralidade, né? Tanto os povos indígenas quanto os povos, né, com filosofias afrodescendentes, assim, né, das diáspora, trazem, né, nessa filosofia a ancestralidade, trata justamente com esse respeito dos antigos, do passado, presente e futuro, se a gente for pensar, né, assim. Então, desse mesmo valor, né, porque é uma qualidade eu já li no livro do Jung, ele chama da qualidade da eternidade, né? Então, tratar a eternidade é tratar esses três fatores, né, da ancestralidade, que é a comunicação da ancestralidade com agora e com o que será. E aproveitando a deixa, né? Por isso que o futuro é ancestral, como fala o Ailton, né? Sim. Não no sentido de retorno, mas de retomada, né? De retomada de um conjunto de coisas, de um conjunto de situações, né? De retomada de escutas, de retomada de sensibilidade, né? Talvez essa busca de ancestralidade toda, né? Eu acho que é o Eduardo Ribeiro de Castro, né? Que fala aqui, será que foi ele que fala aqui? Uma das palavras mais buscadas no Google, agora nesses últimos meses, tal, é ancestralidade. Ela está assim com uma cotação altíssima, né? Altíssima. Não sei se foi ele, eu não me lembro, mas assim, enfim, que ela tem sido muito procurada. Ela tem sido uma das buscas mais feitas, né? Então, interessante, né? Não sei se a sensação, né, dos nossos limites aí se aproximando, né, do caos, né, que a gente está vivendo, e pensando só na questão climática, né, só de saída, se o que a gente está vivendo não está fazendo com que haja, de fato, essa internamente, né, externamente, essa busca pela ancestralidade. Mas bem bonito isso. Eu não sabia dessa coisa do Conselho dos Idosos. Que lindo isso, Lívia. É muito bonito, assim, mas eu como trabalho muito tempo né, eu observo que tem um movimento muito conservador ainda dentro do movimento social de pessoas idosas. E aí eu estou achando esse movimento muito incrível de abrir para, pela primeira vez, ter representantes dos povos indígenas, da igualdade racial, das mulheres, né, enquanto representantes dos direitos das mulheres, enquanto representantes do Ministério das Mulheres, né, e, e assim, é revolucionário, na verdade, né, porque até então estava discutindo as políticas dos idosos como uma coisa muito pontual de direito das pessoas idosas, mas se a gente não muda a consciência, aí fica mais difícil de mudar a política, né? Se a gente não tem um envelhecimento como uma coisa distante, ou como uma coisa futura, ou como uma coisa que, não, quando aposentar, acabou, né? A gente tem mais consciência, então tem que ter outras noções, outras visões, outros olhares. E aí tá esse movimento legal, assim. Gente, vocês têm olhado para as imagens dos capítulos? Se vocês têm olhado, o que vocês sentem quando vocês olham para elas? Eu acho que tem uma coisa que eu sempre sinto, é a delicadeza dos desenhos, né? Eu acho eles tão delicados, né? Tem um senhor que se chama Hélio Melo. O seu Hélio Melo é um seringueiro muito. Ele é falecido, mas ele nasceu no seringal, ele cresceu no seringal, ele cortava a seringa, né? Ele tem as mãos eram mãos assim grossas, né? De quem não lida com a terra, não lida com a mata, tal.
E o seu Hélio Melo, ele pintava cenas assim impressionantes, né? Do dia a dia no Seringal, da mata, né? Nós temos um mapinguari dele e ele pintava com as seivas das árvores. Então ele ia coletando, e uma coisa intuitiva que o seu Hélio Melo tinha, ele ia separando e aí os traços. Eu vou ver se eu faço uma foto depois do mapinguari para vocês verem. É de uma delicadeza, e assim, todas as telas do seu Hélio Melo, eu acho que assim, que elas acabaram ficando meio espalhadas. É uma coisa que foi meio, eu acho que se perdendo. Eu acho que tá, eu não sei se está no MIS em São Paulo, no MIS em Rio de Janeiro. E assim, é de uma delicadeza, e a gente sempre ficava, como é que o seu Hélio, né, o seu Hélio Melo consegue ter essa fineza no traço, né? E essa pesquisa tão sensível e com umas mãos tão grossas, né? Assim, uma mão que pegava, tinha que ter firmeza, assim, força, né? Uma mão áspera, mas era de uma delicadeza e aí olhando aqui né, no livro do Schopenhauer, como é delicado, né? Como os desenhos são sutis, né? Sabe que quando você perguntou a palavra delicadeza foi o que me veio. Exatamente essa palavra. Quando você começou a falar, é exatamente isso. É muito delicado, né? Essa coisa aqui. Esse aqui, É, né? Esse é um, né? Muito delicado mesmo. O traço, né? É singelo, né? é. Eles são do Davi, né? Esses desenhos. É do próprio Davi? Vocês sabem? Tá escrito onde é? Eu tô procurando aqui no. Eu acho que no início, quando o Bruce faz a apresentação, Juliana, ele fala que os desenhos são do Davi. Se eu não estou É, enganada, esse desenho aqui também, por exemplo, do livro da Hannah, também é do Davi. Vou até me certificar depois, mas eu acho que também é dele, né? Mas eles são muito gentis, assim, são muito delicados, né? É, sabe qual a sensação que me vem? Assim, sabendo que é dele, eu não sei se é dele, mas pensando que é dele, a sensação de que esses desenhos são feitos à medida em que ele vai falando. Assim como, não sei se vocês têm essa mania também de ir ouvindo e desenhando, e aí saem desenhos, a sensação é de que ele tá o texto e o desenho tá junto, assim, ele tá falando e tá desenhando à medida em que ele tá narrando o livro. Eu não sei, a minha fantasia é essa, de que os desenhos brotam à medida em que ele narra. aham. Vai dando uma forma, né? Eu não lembro se tem, eu não lembro, mas do Bruce ter explicado se foi algo, né, assim, de uma solicitação dele ou se vem desse movimento espontâneo, né? Porque são desenhos, não tem uma, sei lá, uma lógica racional, né, onde esses desenhos aparecem, né? Também em relação aos desenhos, Tá, comigo tá dito aqui. acontece. Opa, Tá dito desculpa. aqui. Todos os desenhos inseridos no texto foram feitos por Davi Copenaua. Está no começo do livro, confirmando o que vocês estavam falando. Desculpa, Beth. Tudo bem. É que eu ia dizer que comigo acontece um negócio muito interessante em relação aos desenhos, que eles me causam um impacto visceral, mas eu não consigo verbalizar o que eu acho ou como eu fui impactada. E aí, quando a Beth vai comentando, eu fico, nossa, é mesmo, né? Puxa vida, acho que, eu não sei, é engraçado. Não vou conseguir passar daqui, mas é isso.
Eu acho que esse primeiro desenho, né, assim, é casas de espíritos. E aí eu fiquei, depois, né, que estava conversando com a Márcia, e eu falei assim, caramba, né, tava tão na cara, né, porque aí tem esse desenho e embaixo está escrito habitação, espelhos e caminhos dos espíritos, né? Então, se os espelhos são planos, mas são planos contidos todos dentro de uma unidade, dentro de uma única estrutura, né? Então, são planos que talvez dialoguem e que se interpassem. E dependendo do momento ou do processo em que você está em planos diferentes e que talvez, né, a gente, né, as casas de espíritos têm né, ao mesmo tempo em que tem as casas dos espíritos, mas ele está falando fundamentalmente da, desse corpo, dessa pessoa que recebe os espíritos, mas ele não está falando só de um ser humano, porque ele fala muito dos animais, né? O espírito isso, o espírito aquilo. Então, assim, a possibilidade, né, que potencialmente as pessoas que aceitam, né, ou que se colocam à disposição de um rebaixamento de consciência, né? Estou eu aqui botando coisa na boca, né? Mas um rebaixamento de consciência que o Código Acuana permite, mas um rebaixamento de consciência que se entregam para isso, né? Não de uma forma isolada, né? Mas dentro do ritual, dos rituais, que são formas protegidas e que vêm de geração a geração, né? De pessoa, de tempos em tempos, que se repetem, né? E que se repetem e que tenham uma orientação dos mais velhos, daqueles que sustentam isso e que sabem como lidar e como enfrentar, né? Os chapiris encontram, então, as condições apropriadas para se manifestar, né? E aí tudo, acho que todo o restante que ele vai dando, ele fala dos enfeites, né? A gente tem isso em vários capítulos, né? Afinal de contas, o que são os enfeites, né? A gente né, tem uma vaidade que é aquela vaidade do banho, né? A vaidade não é da roupa nova. A vaidade, ela é da gente se sentir, né? Você tomou um banho de rio, você se sentiu gostoso, né? Você tem uma sensação gostosa. Essa talvez seja a vaidade, né? Essa vaidade que os xamãs, os que recebem os chapiris, sentem. Então, você se enfeita, você deixa a tua casa bonita, você deixa a casa bonita para receber o chapiri. E se é um lugar, a gente nunca recebe, né? Eu, pelo menos, acho que todo mundo, né? A gente quer ter uma casa bonita. Todo mundo, né? Quem que foi, né? Acho que foi no último encontro, né? Que falou do belo, né? Que a alma pede o belo, a alma não pede a coisa, né? Feio Hillman também fala isso, né? O belo, precisa. Então, essa casa, né? A gente se pinta, tanto para a guerra, quanto para a festa, né? E aí a gente está com essa casa preparada, né? Aliás, com essas casas, né? Preparadas, porque também não tem uma única casa. Tá bom. Ok, Tá? ok, gente. Então tá bom. Tchauzinho para todos. Vou partir. Bom descanso para todo mundo, né? Obrigada. Tchau, tchau. Que as nossas casas de espíritos fiquem alimentadas e animadas, né? Beijo para vocês. Tchau. Tchau.